aqui com o vereador Diogo Lube, ele é do PDT de Cachoeiro de Itapemirim e é o nosso convidado para o quadro Quem Vai Encarar. E uma boa tarde, né, para quem está ao vivo, mas bom dia, boa noite e boa tarde para quem depois vê a parte editada. A pergunta primeira que me vem à mente é: por que deixar de ser professor de história para fazer parte da história como um vereador? Bom, primeiramente, boa tarde, Jackson. Quero agradecer o convite. Boa tarde a todos que estão aí acompanhando. É um prazer estar aqui e expor ideias, debater ideias, trocar ideias. Acho que o objetivo da gente é este. Bom, primeiro, assim, eu não deixei de ser professor, eu continuo professor. Eu continuo professor das escolas privadas das quais eu trabalho, continuo sendo professor no centro universitário. Eu pedi licença, eu sou professor licenciado do estado, de onde eu sou concursado também, então eu pedi licença para assumir o cargo de vereança. Então eu tenho praticamente as minhas tardes todas dedicadas à vereança, né? E a terça-feira toda, que é o dia de sessão específica. Bom, cada vereador tem uma linha específica de trabalho. Lá nós temos vereadores que são vereadores típicos de distritos, nós temos vereadores de comunidades, e eu falei que eu sou o vereador da educação, né? Que penso eu que grande parte dos problemas que nós temos no nosso país, no nosso município, eles passam pela base da educação. Esse debate... A educação de Cachoeiro está bem? Olha, assim, a educação de Cachoeiro, desde a última gestão, eu acompanhei o Plano Municipal de Educação, eu vi o Plano Municipal de Educação e a proposta era muito boa. Mas, assim, dizer se está bem ou se está ruim é um longo prazo, né? A educação é sempre uma coisa a longo prazo, por isso que os governos investem muito pouco. Ela conhece muito a educação. A secretária Cristina Lenz é uma especialista em educação, é uma colega minha, inclusive, do centro universitário, conhece muito bem a educação e penso que ela escolheu uma equipe de estudiosos da educação. Porque eu penso, Jackson, que a educação tem que ser feita por educadores. A gente vê, inclusive, o Brasil passando, né, por muitas discussões envolvendo o MEC e tudo, porque às vezes não são educadores de fato que estão lá criando as leis voltadas para a educação, baseadas na LDB ou nos PCNs. Então eu penso que a educação tem que ser pensada por educadores. E Cachoeiro, eu acho que vai ter uma transição positiva. Eu acho que a Cristina Lenz, como uma secretária, vai gerar uma transição positiva, porque ela é moderna. Eu acho que a educação tem que privar pela modernidade, ela tem que ser progressiva. A inserção da tecnologia, da cibernética, ela vai agregar muito, vai contribuir muito? Vai. Ou já está acontecendo em alguns países modernos, vamos colocar desse modo? Com certeza, eu sou totalmente favorável, inclusive, ao uso da tecnologia em sala de aula. Existem escolas, até algumas escolas que querem proibir o uso do celular. Isso não tem jeito. É uma coisa que já chegou. Você tem que pegar aquela tecnologia e utilizar para o bem. Quantas pesquisas podem ser feitas em sala de aula com o celular? Quantas conversas e diálogos e debates você pode estar fazendo no celular? O antigo grupo de pesquisa virou grupo do WhatsApp. Uhum. Então, antigamente o aluno ficava, vamos nos reunir em tal lugar para a gente pesquisar. Não, hoje eles criam um grupo de trabalho. Seria o fim da cola? Que seria uma bobagem ficar pesquisando se colou ou não colou. O que vai interessar a avaliação depois, não é holística, a avaliação geral depois do aluno. Eu acho que a cola está com os dias contados também. Sabe por quê? Porque, presta atenção, assim, professor Diogo, você é contra a cola? Não. Você disse que tem uma trajetória inicial construída por princípios, o que implica em dizer sobre ideologia. E você disse que encontrou no PDT o partido que mais estava afeito à sua bandeira, vamos colocar desse modo. Mas como você se autoclassifica nessa questão ideológica? Muito bom, é até bom falar aqui para as pessoas. Geralmente a gente hoje considera os partidos de esquerda como partidos socialistas. As pessoas inclusive dizem isso. E é um erro muito grande, né? Porque a esquerda ela surgiu na Revolução Francesa por um princípio liberal, inclusive, né? Os jagundinos com exatamente, os jacobinos faziam parte das pessoas mais pobres, mas com burgueses, que eram comerciantes. Eu hoje me considero um humanista.
Humanista em que sentido? Eu sou um defensor nato dos direitos humanos, não do direito dos manos, como diz, mas dos direitos humanos mesmo, porque, pra você ter ideia, os direitos humanos foi criado pela direita liberal, né? Foi criado pela direita liberal. Eu sou um humanista que tem como bandeira a educação, a saúde e o desenvolvimento da justiça social. Mas a gente deve levar a sério o partido ou não? Eu acho que assim, hoje não se leva a sério o partido. Porque a pessoa, o eleitor vota na pessoa. Vota na pessoa, né? Mas ele não sabe que na verdade é o partido que vai eleger aquela pessoa por causa do coeficiente eleitoral, aquela coisa. Não, mas eu estou falando da essência do partido. Ele não leva em consideração a essência do partido. Geralmente os militantes não levam a ideologia do partido. Já experimentou algum tipo de alucinógeno? Nunca experimentou nenhum tipo de droga? Não. Droga, assim, eu acho que a única droga. Não é uma pergunta. A única droga responder para um professor de história. A única droga ultimamente é o Flamengo, mas eu não fumo. Meus pismos, né? Sobre o Flamengo. Você votaria em Lula ou Bolsonaro? Com todo respeito, eu anularia o meu voto. Com não, viu? Eu falei que você não teria outra alternativa, né? Tem que votar, né? Você tem que votar. Aí eu não te dei essa alternativa, eu não tenho outra alternativa. Até expliquei antes, porque eu sabia que você poderia mencionar até a renúncia do voto. Mas não vamos colocar no campo de votar, então. Vamos colocar assim num campo de... A população brasileira só tem estes dois caminhos. Dentro da minha linha... A pergunta minha é pertinente pela sua linha. Dentro da minha linha... Para te comprometer. Dentro da minha linha, só para me comprometer mesmo. Dentro da minha linha, o Lula se adaptaria mais, né? Por quê? Sou um professor, sou de classe média baixa, sou morador do bairro Vila Rica, nasci no bairro Zumbi. Mas aí você ia votar num ladrão? Pois é, mas eu não ia votar num homofóbico nem num racista. Não, mas dentro desses princípios eu não votaria no Bolsonaro. Assim, mas... Porque como a minha linha de direitos humanos, eu jamais poderia votar no Bolsonaro. Mas por que você... Aí você está induzindo meu voto. Não estou dizendo não. Mas você fez duas... O ladrão, o Lula eu posso chamar de ladrão. Não sei também. Assim, do mesmo jeito que os defensores do Bolsonaro dizem que ele não é racista, os defensores do Lula dizem que ele não é ladrão, quem então não encontraram a prova, convicção e prova, né? Do mesmo jeito que o Bolsonaro diz, não, eu não sou racista, eu só estou dizendo que alguns negros pesam 7 arrobas. Eu não estou dizendo que eu sou machista, eu só estou dizendo que eu só tive alguns filhos e ter a filha mulher foi um erro. Então, assim, os defensores do Bolsonaro... Você está falando coisa que eu tenho que corrigir. O que o Bolsonaro fala... Você é defensor do Bolsonaro? Sou. Racista, ele defende o não privilégio da chamada minoria, ou seja, todo ser humano é igual. O negro, o homo, o hétero, no sentido da lei, do que a lei prevê, né? Então, na medida que você dá privilégio a um grupo, ainda que seja menor, né, é um privilégio, né? Eu sou, não estou sendo entrevistado, mas estou fazendo a minha ponderação, né? Eu concordo na maior parte dessa argumentação. Ele viveu o processo democrático de 7 mandatos de deputado federal. Ele não, porque alguém pensa o seguinte, não, esse cara surgiu agora, ele tem 7 anos que ele exerce o mandato dele. Mas como você falou, assim, você está me querendo me empurrar o Bolsonaro. Lula ou Bolsonaro. Não, mas aqui está minha filha presenciando aqui também. Ela também não gosta do Bolsonaro, né? E poucos gostam. Esse aqui já é Bolsonaro. Você vê que está dividido, né? Mas entretanto, essa é uma boa discussão porque você é uma pessoa esclarecida. A sua colocação sobre a questão ideológica não se trata de colocar estigma numa linha ou no outro. É um processo democrático em que você está numa linha, mas que você respeita as linhas outras, né? Sim, totalmente. Você encontrou o meu X. Tá, agora eu estou entendendo. Né? Eu sou um político, eu nem me considero muito de esquerda. Hoje a gente usa o termo centro-esquerda para dizer o seguinte. Mas estou gostando dessa classificação. Vitor Coelho é o quê? Vitor Coelho é um partido, apesar de fazer... Não é partido não. Eu quero que você analise o político Vitor Coelho. É um centrista. Centrista. Centrista.
É um centrista. Apesar de fazer parte do partido que é o Partido Socialista Brasileiro, eu não vou dizer que ele tem nada de socialista. Ele é centro. Ele é um centrista. Porque senão você vai, pelo corporativismo, você não vai citar nomes, tá? Mas a maioria deles que sentaram aqui disseram que tem suas indicações, tanto na questão de indicar obras, de parceria com o prefeito, de ser situação. Sim. Né? A verdade é essa. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum rabo preso para votar em projeto da prefeitura que vem. Seus colegas têm, então, nesse caso? Eu voto com constitucionalidade e voto com justiça. Muitos dos nossos colegas, às vezes, nem leem os projetos. Ou quem está nos assistindo pode dizer o seguinte: o vereador Diogo Lube e o Igni Mansur, que ambos aqui disseram que são independentes, você disse em um dado momento que você é independente, seria de certo modo, se bem que a palavra independente não diz isso, mas seria assim, oposição ao regime, à governança, ao plano, à linha, né, do governo? Não sou oposição, Vitor, de forma alguma. Eu acho que a gente tem que pensar em fazer Cachoeiro ficar melhor. Eu sou oposição ao projeto que porventura vier e for inconstitucional ou não for justo. Porque existe você que é advogado sabe, existe uma diferença entre legalidade e justiça. Sim. Qual é a sua conceituação, a sua ligação com o Rodrigo Coelho, que entrou, não sei se tem um ano ou próximo disso, no partido? Qual é a sua ligação? O PDT do Estado ele tem 3 deputados, que é o Euclério, o Josias da Vitória e o Rodrigo Coelho. Isso. Dos 3 deputados, que são linhas diferentes também. Totalmente. Dos 3 deputados, aquele que me procurou na época, na minha campanha, foi o Rodrigo Coelho, até mesmo pela proximidade de ser de Cachoeiro. Então eu passei a ter, durante a campanha eleitoral, uma proximidade com o Rodrigo Coelho, por conta da linha ideológica ser um pouco parecida com a minha. O Rodrigo Coelho hoje é presidente da Comissão de Educação do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma inalação, uma analogia, que vai, eu creio, te deixar em dificuldade na resposta final. O Rodrigo Coelho foi secretário de Paulo Artung. Carlos Castiglione é secretário de Paulo Artung. Sérgio Vidigal é aliado de Paulo Artung. Isso implica em dizer que Diogo Lube é Paulo Artung? Não. Isso também deixei bem claro para o Rodrigo Coelho. Mas faz sentido o que eu estou dizendo. Faz todo sentido do mundo. Né? Eu tenho projetos a longo prazo, mas que precisam da ajuda dos colegas também. E uma coisa que eu penso que eu queria deixar, eu acho que a Câmara vai ser forte se os vereadores começarem a pensar e fazer as coisas juntos. Tipo, eu não tenho que fazer uma indicação, vamos fazer eu, o Hélio, o Carlos, vamos fazer uma indicação junto e aí a gente ganha força na hora de fazer essa cobrança. Então, o parlamento. O parlamento ele tem que pensar junto. Então a gente tem que deixar um pouquinho também das nossas vaidades individuais. Saber, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, acho que a gente tem que pensar junto para o bem comum. E o bem comum é Cachoeiro de Itapemirim. Bem, eu espero que você tenha sucesso também nessa conscientização, né, em relação aos seus colegas, em relação ao parlamento, porque é uma questão, eu vou dizer, cultural, que eles mesmos dizem, é uma questão cultural que já vem emperrada. E é de cima para baixo essa cultura, inclusive, né? Do corporativismo e dessa questão de alianças e de proximidade com o executivo, como você mencionou. E você e mais outros vão ter essa obrigação ideológica de conscientizar que não é assim. Agora em julho vai sair um jornal meu, chamado O Semestre. Como eu sou professor, né? Então de 6 em 6 meses eu vou fazer um jornal, fazendo um feedback, uma prestação de contas para a sociedade do que o meu mandato está fazendo, né? De forma, dentro dessas linhas as quais nós escolhemos, as escolas, postos de saúde, alguns lugares públicos vão ter acesso a esse jornal e também na internet. Tá bom? Então, muito obrigado, tá? Valeu, um abraço. Boa tarde a todos e não temos ainda para anunciar o próximo convidado, né? Mas em breve nas redes sociais estaremos convidando o nosso Quem Vai Encarar.